Na reportagem de hoje vamos falar sobre a bioluminescência. Bio, do grego vida, e lumen, do latim luz, é a capacidade que alguns organismos têm de emitir luz própria. Mas qual é a vantagem de tal característica? Como ela surgiu e evoluiu? E onde vivem esses organismos? Esse é um dos assuntos do Globo Repórter de hoje. Presume-se que a capacidade de produzir quimicamente a luz tenha surgido primeiro nas bactérias marinhas primitivas, antes até da reação da fotossíntese, que produz oxigênio. De fato, a principal fonte de luz dos oceanos é a bioluminescência, e apenas a vida na água poderia economizar energia suficiente ser gasta na emissão de luz, coisa que seria inconveniente em pássaros e mamíferos, que precisam economizar energia para voar, manter a temperatura do corpo, entre outras coisas. Além disso, a bioluminescência é mais frequente em animais transportados passivamente pelas águas, como é o caso de protozoários e invertebrados com mobilidade restrita. Os raios UV da Terra primitiva eram fortes o suficiente para penetrar no fundo do mar, provocando mutações que podem ter ocasionado o surgimento da bioluminescência das primeiras bactérias, cuja função talvez fosse reparar, através de uma fotorreação, as moléculas de DNA danificadas por tal mutação, não alterando assim a estrutura do genoma bacteriano. Segundo estudiosos, a origem da bioluminescência bacteriana está associada ao início da história biológica terrestre, em que as formas de vida predominantes eram as bactérias anaeróbicas, e para elas o gás oxigênio é tóxico. Portanto, com o passar dos anos, as bactérias desenvolveram a bioluminescência como mecanismo para metabolizar a molécula de O2. Bioluminescência define-se como a capacidade que um determinado organismo tem de gerar luz fria através de uma reação química, com a catalisação e oxidação da proteína luciferina pela enzima luciferase, produzindo oxiluciferina. Esse mecanismo de emissão luminosa é controlado pelo sistema nervoso ou hormonal dos animais para atrair, espantar, seduzir e enganar predadores, presas e parceiros sexuais. Existem 3 tipos de bioluminescência. A primeira resulta da interação entre bactérias e é controlada pelo sistema nervoso. A intracelular é gerada por células específicas que intensificam a luz emitida. E a extracelular, em que os reagentes são armazenados e, quando há necessidade, são expulsos produzindo luz. Em outras palavras, o ato de respirar gera uma pequena quantidade de luz, esta quase que imperceptível aos olhos humanos. A oxidação da substância luciferina, que podemos traduzir pela equação abaixo, em que a luciferina se mistura com o trifosfato de adenosina, que está presente em todas as células, formando a substância luciferil adenilato mais o pirofosfato. É importante lembrar que o luciferil adenilato e o pirofosfato permanecem na substância da enzima luciferase. O luciferil adenilato permanece ligado sempre à enzima. Em seguida, o luciferil adenilato vai se misturar com o oxigênio mais um catalisador luciferase, produzindo uma substância chamada oxiluciferina mais monofosfato de adenosina mais a emissão de luz. Vale lembrar que a oxiluciferina e o monofosfato de adenosina são liberados na superfície da enzima e a luz é emitida. Ilustrando o processo, temos uma molécula de luciferina juntando-se a um ATP, o qual produz o luciferil adenilato e o PPI. O luciferil se junta a uma molécula de oxigênio, produzindo luz. É curioso como a natureza evoluiu a mesmíssima reação bioquímica em animais marinhos tão diferentes como lulas, peixes, bactérias e protozoários, sem nenhuma relação taxonômica entre si. Quanto mais no vagalume, que não tem nada a ver com o ambiente marinho. Curioso também é o fato de que são sempre os mesmos tipos de moléculas envolvidas no processo,
ou seja, o sistema luciferina-luciferase aparecendo em momentos e em ramos distintos da árvore evolutiva da biosfera, mantendo sempre a mesma capacidade de emitir luz quando a reação é estimulada, seja mecanicamente, hormonalmente ou nervosamente, na presença de oxigênio. A bioluminescência surgiu muito mais tarde no reino animal, provavelmente através da simbiose com bactérias bioluminescentes. Alguns desses animais mantêm uma cultura de fotobactérias em fotóforos específicos, às vezes próximos aos olhos para iluminar o alimento, como se fosse um tipo de lanterna, às vezes em glândulas no trato digestivo, já pensando em expelir uma gosma luminosa para enganar o predador. Sempre se especulou que a vantagem para o predador luminoso é atrair as presas, como no caso do peixe pescador, bem ilustrado, ameaçando Nemo e Dorothy no filme Procurando Nemo, da Pixar. What is it? It's so pretty. I'm feeling happy, which is a big deal for me. I want to touch it. Ooh. Hey, come back. Come on back here. I'm gonna get you. I wanna get you. I'm gonna get you. I'm gonna swim with you. I'm gonna get you. I'm gonna be your best friend. Good feelings gone. O repórter veio até a Alemanha para falar com o Dr. Rancho Krutz. Ele é biocientista e entende tudo do assunto. Doutor, como o senhor estava me dizendo antes, a bioluminescência não passa de um truque químico. O oxigênio inalado pelo vagalume reage com substâncias em seu organismo, produzindo luz. Mas para que isso serve? Certos animais utilizam-se desse brilho para atrair as presas. É o caso de alguns peixes que vivem em regiões muito profundas do oceano, onde a luz é muito escassa, ou seja, são lugares muito escuros. Assim, será que o senhor poderia explicar um pouco da pesquisa que o senhor faz aqui no seu laboratório para a gente e para o pessoal que está em casa? Bom, esse brilho do vagalume é colocado em células cancerígenas. Essas células, quando se multiplicam, passam adiante essa característica. A substância é colocada nas células, e com o equipamento podemos observar quais células possuem a presença dessa característica. Sabe-se que a luz visível sofreu mudanças irreversíveis nos últimos séculos. A resposta da natureza para tais alterações pode demorar até milhões de anos para chegar. Então, ainda não se sabe quais são os efeitos futuros que essa intervenção humana pode causar. Boa noite. Spell on you. Put a spell on you.